coração. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém? Quem não tem gratidão tem falha terrível no seu caráter. A coisa mais terrível que tem é você fazer uma coisa para uma pessoa, se alegrar em fazer e a pessoa não reconhecer. Assim Deus sente quando Ele nos concede algo e nós em momento nenhum agradecemos a Ele pelo que Ele fez. Você só é o que você é, você só está onde você está, porque teve um Deus que te carregou no colo. Amém? Você estudou porque Ele te deu condição. Você se formou foi porque Ele estava contigo. Você tem saúde porque Ele está contigo. A casa que você tem, a comida, até o arroz, até o feijão, até o churrasquinho que eu fiz hoje de asa e nem carrete não, né? Até o churrasquinho de asa e de linguiça calabresa lá, eu sou grato a Deus que tem gente que passa lá e fala assim, poxa, estou a fim de comer um churrasco, hoje a moça passou, você pode dar um pratinho para a gente comer? Que vontade de comer um churrasco. Eu sou grato a Deus, amém? Deus abençoe. Nós vemos muitas das vezes Deus falando com a igreja, assim diz o Senhor, e a gente pensa que Deus só fala dessa maneira. Deus agora vai falar com pelo menos uma pessoa aqui dentro. Satanás está colocando uma seta maligna de pessoas aqui, não aguentar nem olhar na cara da outra pessoa. Nós vamos orar agora para que Deus venha desfazer essa seta do inferno, amém? Esse é do diabo. Deus tem projeto para a tua vida. A pessoa que está com isso, Deus tem projeto para a tua vida, Deus tem coisa grande para a tua vida. Não aceite, não aceite isso, não deixa isso te parar. A Bíblia diz, tendo cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos prive da graça de Deus. Vamos orar agora. Você foi avisado, é uma seta de Satanás para que você, para impedir você, amém? Pode ser com alguém lá de fora, pode ser com alguém aqui de dentro, não sei. Você tem que vencer isso. Lá no monte, segunda-feira, nós vimos um homem lá que me deu um prejuízo grande. Fui consertar meu carro, paguei ele R$400 e o carro no outro dia deu problema. Eu fiquei com muita raiva dele, eu não aguentava olhar para ele, mas eu venci aquilo e comecei a olhar para ele, não falava, não é, você não precisa estar aqui ou lá. E ele então falou para o rapaz, poxa, eu queria tanto lá no monte, mas eu fiz isso com o pastor Roberto, será que ele vai me receber lá? E antes, quando o rapaz falou comigo, no outro dia eu cruzei com ele, eu fui até ele, ô meu irmão, me dá um abraço aqui. E abracei ele e falei assim, ó, vamos botar uma pedra em cima disso, é passado, você quer ir lá no monte, vai lá amanhã. E ele foi no monte, e no dia que ele foi no monte, a primeira vez Deus batizou ele com o Espírito Santo lá no monte. O pessoal que estava lá viu o xixi, foi batizado com o Espírito Santo lá no monte. Amém? Satanás queria botar no meu coração para mim não olhar, eu ficava com raiva, não queria nem olhar para a cara dele. Satanás, isso é do diabo. Amém? Então vamos orar agora, todos. Você vai orar agora e vai falar, Senhor, eu não aceito este pensamento, esta seta, eu rejeito isso. Muitos irmãos sendo destruídos porque essa seta de Satanás entra no coração e daqui a pouco proíbe, impede a pessoa. Dentro de igreja aí tem pessoas que uma não aguenta olhar na cara da outra e toma ceia. Isso não é de Deus. Oremos agora. Senhor Espírito Santo, ore você, rejeite isso, olha, eu não aceito isso. Se você não aceita, você ora também para que nunca entre no teu coração. Mas se tem uma pessoa que está te inquietando, quando tu olha, tu sente um negócio, te dá uma inquietação, rejeite isso. Isso é uma seta do diabo. Na minha família, eu rejeito agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Seta maligna, está inflamada. Nós
Em nome de Jesus. Eu estou dando ordem a você, em nome de Jesus. Sai! Tá bom, alguns irmãos, Tereza tem uns 7, 8 minutos, tá bom, Tereza? Sei que você é pregadora de 2 horas. Com certeza. Vamos ouvir a Tereza, amém? Amém. Bom, o pastor falou em gratidão a Deus, né? Então, pensei numa palavra que fala de gratidão e queria dividir com os irmãos Lucas 17. O versículo 11 ao 19, né? Falo sempre com meu filho, às vezes eu tenho umas coisas difíceis, mas eu sou uma pessoa muito grata a Deus por tudo. Aleluia. Tudo que Deus me dá, eu falo com meu filho, às vezes ele fala, mãe, eu queria aquele celular mais moderno, aquilo que serve. Eu falo, filho, eu sou tão grata a Deus por chegar em casa todo dia de trabalho, né? Tanta gente sem trabalho, eu tenho o que comer, eu tenho onde dormir. Meu Deus do céu, então eu acho que isso agrada muito a Deus, a gente ser grato a Deus. Todos acharam? Amém. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Então eu queria dividir, assim, o pastor falou na gratidão, eu queria dividir duas assim, coisas que eu vejo forte nesses versículos. Primeiro, Jesus fala no versículo 14, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então o que eu vejo aqui? A obediência a Jesus. Né? Eles não questionaram, mas vou fazer o quê? Vou para onde? Eles não questionaram. E não tinham sido curados ainda. E não tinham sido curados. Eles acreditaram, confiaram, né? Tiveram fé, porque é difícil. Eu vejo todo dia, estamos eu e o meu inimigo lá lutando, porque eu quero obedecer ao meu coração. E como todo ser humano, né, eu quero fazer justiça pelas minhas mãos, eu quero, né, vem aqueles sentimentos de, poxa, mas eu não mereço isso, eu vou agir, eu não vou esperar em Deus. Aí eu procuro uma palavra na Bíblia e vem uma palavra sempre que fala para eu ter paciência, para eu ter sabedoria, para eu saber esperar. E eu vejo essa palavra que essas pessoas não questionaram, né, elas obedeceram, foram obedientes a Deus. Eu falo, ai meu Deus, me dá mansidão, me dá paciência, né, que eu saiba ser como esses homens, né. E o segundo ponto foi a gratidão, né? Só um voltou para agradecer, e provavelmente esse era o samaritano, quer dizer, era o mais improvável de voltar, que foi o que voltou, né? Então eu acho que isso é outra coisa que essa palavra nos ensina, que às vezes as respostas vêm de onde a gente menos espera, de quem a gente menos espera, né? E eu vejo que a partir daí, né? Que Jesus fala, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que talvez seja isso que Jesus, que Deus quer estabelecer na nossa vida. Eu acho que no momento que nós voltamos para agradecer, eu sou mãe, eu falo com o meu, eu fico feliz quando meu filho me obedece. Fico feliz quando meu filho volta para mim e diz, poxa mãe, obrigada, você estava certa. Que é um sinal de que meu filho confia em mim, aleluia, que meu filho acredita em mim, que meu filho me respeita. Eu sei que ele vai voltar para me procurar. Eu sei que uma próxima vez meu filho vai voltar para a mãe, dá a tua opinião, que eu acredito no que você fala. Então acho que da mesma maneira é Deus com a gente, né? Deus se alegra da gente agradecer, Deus se alegra da gente voltar e procurá-lo, porque aí a gente está estabelecendo realmente uma comunhão, um elo, um laço, não é só ouvir falar, conheço um pouco, não. É união, é pai e filho, né? Eu
vejo a relação que a gente tem com Deus é a mesma relação que a gente tem com nossos filhos, nós somos pais, né? Eu fico extremamente feliz quando a primeira pessoa que meu filho procura, mãe, dá sua opinião, o que você acha? Fala para mim o que eu devo fazer. E assim, eu acho que é Deus na nossa vida, eu acho que Deus fica extremamente feliz se a gente procura Ele, se a gente volta para agradecer, né? Como a gente está estabelecendo realmente confiança com ela. E essa palavra que eu quero deixar para os irmãos. Eu tenho diariamente pedido sabedoria disso. Amém. Meu menino que foi, mas deu um recado para você, tem palavra para dar. Sobe lá no púlpito e entrega a palavra. E palavra maravilhosa. Obediência. Amém? Quantas pessoas hoje não têm sentido? Hoje um rapaz me ligou dentro da cadeia. Criado dentro da igreja. Davi, criado dentro da igreja. Eu não sabia, meu filho falou que já tem um tempão que ele quer falar comigo. Por quê? Criado dentro da igreja. Uns 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu passando, vira na ponte, eu olhei e vi algo. Eu vi uma morte em cima dele. Eu falei, cara, ele veio, ó, Deus me mostrou o espírito de morte sobre a tua vida. Ele é mesmo, eu falei, vamos ali que a gente vai com você. Eu orei por ele. Eu e meu sogro oramos por ele. 3 dias depois, ele foi preso. Era para ele ter morrido. Já está 2 anos preso. Criado dentro da igreja. Amém? Às vezes não perguntou nada do pai ou mãe. Obediência. Só as crianças têm que ser obedientes? Sim ou não? Não. Nós também temos que ser obedientes. Amém? Vamos ouvir a nossa irmã Adriana também falando algo da parte do Senhor. Pedir assim, a gente, entendeu? Mas a gente, o Espírito Santo nos dá. Aí você chega aqui, ó, Jesus é bom. Eu amo Jesus. Desceu, acabou. Amém? E o nome do Senhor está sendo glorificado. Vem, Adriana. Amém. Amém. Há muito tempo que eu queria falar, deixar essa palavra para a igreja. Êxodo 20. Eu vou deixar todo o versículo do 20, do 1 até o 17. Ele diz sobre os 10 mandamentos, né? Logo no início, quando Deus deixou, coincidentemente a gente está falando de obediência, né? E Deus deixou esses 10 mandamentos para o povo que estava saindo do Egito, né? E eu, quando comecei a estudar a palavra, eu refleti sobre isso. Por que ele deixou tais mandamentos, né? Naquela época, o povo que saiu do Egito, o povo de Israel, eles eram escravos. Eles não tinham muitas noções, né, de regras, de condutas, né? Às vezes eu venho aqui e sempre digo que a palavra é um princípio. E eu ficava me perguntando assim, como é que ela pode ser um princípio na nossa vida? O que é um princípio, né? Princípio é algo primeiro. O princípio vem de primeiro, né? O início de tudo. Por que a palavra é um princípio? Porque ela, como nós temos a nossa alma de pecadores, a gente está sempre errando. Mas se nós tivermos a palavra como um princípio na nossa vida, a gente vai errar, vai cair, mas vai levantar. Aleluia. Porque esse princípio, ele vai estar lá na frente. Ele vai estar sempre em primeiro para a gente, para ser um exercício na nossa vida, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa amadurecer. Então foi assim que Deus iniciou a palavra dele, né? Eu estou falando de princípios, de conduta moral, de regra de convivência. Imaginem 2 milhões de pessoas no deserto, só um conduzindo. Então, só Moisés conduzindo, como é que ele ia fazer? Então, Deus viu isso. E Deus, se ele queria que o povo o seguisse sua palavra, ele tinha que fazer essa palavra chegar até o povo. Então ele iniciou com os 10 mandamentos. Eles são básicos, se vocês observarem os 10 mandamentos, eles são básicos. Porque o povo naquela época não tinha nem noção disso. Não tinha noção de que não era bom adulterar, de que era pecado adulterar, de que era pecado matar, de que era pecado cobiçar as coisas do próximo, né? De que era pecado furtar ou adorar deuses que não fossem o Deus único. Então ele começou com essas regras, com essas leis básicas, com esses mandamentos básicos. Para quê? Para que o povo de Israel, à medida que o tempo passasse, fosse
quê? Para que o povo de Israel amadurecesse espiritualmente e entendesse a questão da obediência. Não é uma obediência cega, não é uma obediência sem você raciocinar em cima da palavra de Deus. Porque a gente tem que raciocinar e adaptar a palavra de Deus à nossa existência aqui hoje. Mas o que Deus estava fazendo? Ele estava simplesmente nos preparando, nos conduzindo a um amadurecimento intelectual e espiritual, um amadurecimento para que a gente aprendesse a conviver um com os outros, porque naquela época era um matando o outro, adulterando, era um incesto, eram coisas assim que para a gente hoje em dia são abomináveis, mas para eles naquela época era normal, porque eles não conheciam outra existência a não ser essa. Então Deus começou com os 10 mandamentos. Para quê? Para que a gente amadurecesse o suficiente para entender a palavra de Cristo quando Ele viesse. Para que a gente estivesse preparado para poder seguir a orientação de Cristo. Porque eu acredito que essa orientação exija da gente um esforço de amadurecimento. É difícil hoje em dia seguir isso, com tudo solto do jeito que a gente está vendo, sem regras nenhuma, tudo muito rápido, as tradições se esfacelando. Então, assim, se nós observarmos a história da Bíblia, toda a palavra, ela traz sempre o quê? Normas de conduta, normas de amadurecimento. Pô, não é legal você fazer isso, né? E eu acho que, assim, o maior exemplo de amadurecimento, se vocês observarem, foi a história de Jó. Ele ali foi o maior exemplo de amadurecimento espiritual, porque ele mostrou para Deus que ele estava preparado para tudo aquilo que Deus fizesse, sem revolta, sem questionamento. Para quê? E depois Deus foi tão reconhecido disso que logo depois a gente tem os Salmos, logo depois a gente vem com Salomão. E aí a gente vai num crescendo até chegar a Cristo. E se observarmos os mandamentos, o que Cristo nos deixa antes de morrer, temos que ter muito amadurecimento para seguir isso. Mas esse amadurecimento só vem com autoconhecimento. E esse autoconhecimento só vem a partir do momento que a gente se olha no espelho e se identifica com tudo aquilo de errado que a gente é capaz de fazer. A gente tem sim essa dualidade do bem e do mal dentro de nós. E essa questão, esse amadurecimento é que é importante. É você saber que é capaz sim de fazer mal ao seu irmão, machucar, é capaz de tudo isso. Mas você tem a palavra para dizer assim, eu não vou fazer. Eu escolho não fazer. Aleluia. Então, agradeço a oportunidade. Aleluia. O povo de Israel saiu, o povo hebreu saiu do Egito. Deus não deu riqueza. Deus não deu. Primeira coisa que Deus deu, leis para que sejam cumpridas. Amém? Vamos ouvir a Luana. A Luana não vai louvar, não, vai dar uma palavra também aqui. Amém? Vem a Luana dar uma palavra. Hoje é só o culto da mulherada. Amém? Nós vamos estar vendo um chá aqui na igreja. E a mulher não fala muito, mas vamos falar muito da palavra de Deus, amém? Então nós vamos estar programando já isso aí. Uma vez com a paz do Senhor. Amém. E assim, eu acho que é muito importante, né? A gente novamente, como o pastor havia dito, antes de vir à igreja, passar um tempo para preparar o louvor, preparar o culto, ou se preparar mesmo para vir para receber a palavra. Que às vezes você sai da sua casa todo atribulado, xingando um, xingando o outro, e chega aqui, poxa, o louvor não me tocou, a palavra não me tocou, nada tocou você. Então, por que a gente, quando for sair de casa, né, saia pedindo a presença do Senhor. É verdade. Saia quando acordar, agradeça, peça para Deus tomar conta do nosso caminho. Né? E hoje foi engraçado que eu sei que a minha pastora, né, pediu para eu tomar conta do louvor. Aí eu falei, meu Deus, tem que louvar. Aí eu fui, era umas 3 e pouco, 4 horas eu fui, orei, né? Aí fiquei lá no quarto, tomando conta, ver qual o louvor, porque não é assim, segunda-feira você vai reunir os louvores de domingo. Até de segunda até domingo muita coisa acontece, né? Então acho que é Deus tocando no coração, que a gente pede, né? Pelo menos, para Deus tocar no nosso coração, pô, Senhor, o que eu tenho que levar? O que o povo... Aí eu até, todo domingo eu passo na loja americana para comprar um CD para gravar. Eu, Eduardo, Luana, comprar logo um 5 para você logo ter em casa, para ir gravando
Porque como aqui a gente não tem a faixa, então demora muito para ficar gravando muita música no CD. Então é bom de 4 ou 6 em 6. Aí eu tô lá no quarto e o Eduardo, eu também vou lá pra sala preparar minha palavra, porque eu não sei o quê. E aí você vê que na realidade, antes, né, se fosse em outro lugar, o homem, quem fosse preparar a palavra, o outro ia ficar com raiva, né? Porque, pô, em vez de me dar atenção, até porque o Eduardo fica a semana inteira fora, a gente só tem mesmo o sábado à noite até domingo, ou sexta até domingo. Aí é legal quando Deus, assim, toma conta da gente. E como a gente percebe que sem Deus a gente nada é, a gente é fraco, a gente não merece nada, tudo que a gente tem pela graça e misericórdia de Deus, é a gente orar e agradecer, pô Senhor, obrigado por esse lar, obrigado por eu estar comendo ovo, obrigado por eu estar comendo qualquer coisa, mas eu estou comendo, né? E às vezes a gente come tanto que fica até gordinho, tentando emagrecer, então tem que agradecer isso, tudo. Eu acho que até a dificuldade você tem que dar graças. Porque se você não passasse pela dificuldade, como que você poderia incentivar o outro a sair daquela dificuldade se você não passou? Então, é legal isso acontecer. Quando a gente fala assim, pô, obediência aos pais, obediência, porque você vê que se você não tiver obediência ao teu pai, você não tem obediência a Deus, você não respeita nada. Então isso, os outros falam, pô, toda hora. Aí a Adriana hoje falando dos mandamentos, né? A pessoa, poxa, de novo? Pô, já li isso, de não é? Pô, já sei isso, aonde que tá. Mas tem que sempre estar lembrando, porque a gente sempre esquece. A gente pensa que a gente é dono do mundo, a gente é dono da verdade. E quando a gente pensa que é isso, aí a gente pega e cai. Que aí Deus mostra que você não é nada. E quem é Ele. Então essa é a mensagem que eu deixo para a igreja, para que a gente possa tá fazendo tudo em comunhão, tá querendo sempre ver o próximo. Eu lembro que semana passada, antes da ceia, aí eu falei bem assim, antes da ceia, aí o pastor sempre falou, se tiver alguma coisa com o irmão, fala, vai ter uma ceia. Aí eu conversei com a Tereza tinha magoado, mas foi besteira mesmo. Eu falei, ai Tereza, me percebi. Tem um negócio pra te contar. Não foi? Aí eu falei, ai Tereza, tem um negócio pra te contar. Aí ela me foi, eu falei, ai Tereza, eu fiquei bem chateada que você falou. Ela, o que, Luana? Eu falei, calma aí que eu vou sentar. Foi isso, Luana. Eu falei, tudo bem, Luana, eu te confirmar então. Aí também me assim, tranquila. Como que eu vou ceiar sabendo que o coração tá triste? Aqui do lado. Aí eu falei, não. Tenho que tomar na santa paz. Então é isso que eu deixo para a igreja. Amém. Coisa que Satanás é especialista, o maldito, ele é bom nisso. É em jogar um contra o outro. Amém? O diabo, ele é especialista. Ele vive de comportamento humano. Já existiram bilhões de Elaine. Com cada Elaine ele aprende alguma coisinha. Então hoje, o Satanás ele não é onisciente. Só Deus tem esses atributos, onisciente, onipresente e onipotente. Mas Satanás, devido a acompanhamento do comportamento humano, ele pode presumir atitudes. Quem está entendendo? Ele pode presumir. Quantas Elaines já existiram? Quantas mulheres? Então, ao longo da existência da raça humana, Satanás ele vai pegando, se tornando especialista na prática do comportamento humano. Então ele quase que ele pode prever as reações nossas. Por quê? Porque ele tem acompanhamento. Então nós precisamos surpreender Satanás. Satanás, ao longo da história, ele já destruiu milhões de vidas por causa de uma amargura. E ele continua até hoje. E quando a gente surpreende ele não aceitando aquela mensagem de amargura, uma coisa que não tinha nada a ver. Mas se ela não vai falar, aquilo ali poderia ter crescido dentro dela. Amém? Satanás ele é especialista em botar birra. Ele bota birra, ele não precisa de muita coisa não. Ele bota birra no coração da pessoa, daqui a pouco a pessoa vai tocando birra, aí alguém vai, quando cruza com a pessoa não aguenta olhar na cara da pessoa. Isso é diabólico, irmão. A pessoa olha, fala aí Pedro, está crescendo. Se ele não neutralizar, não repreender, não expulsar, daqui um dia ele vai passar, já não vai aguentar. Daqui a pouco a presença do Pedro vai estar incomodando ele. Daqui a pouco ele não vai aguentar mais, aí o Espírito Santo se afasta. Então tomemos cuidado, fiquemos atentos. Qualquer coisinha começar a brotar, se tu começar, pastor, eu tenho esse pastor, meu Deus do céu. Você é a hora que tu vai ter que maturar.
Tem que me aturar. Vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Amém? Se você, Deus do céu, é seu nome, cada dia ela vem com uma roupa, uma vez é de tigre, outra vez é de leão. Vem com essas roupas. Se você não repreender e cortar isso, se você não repreender e cortar, daqui a pouco tu não vai aguentar mais olhar para a cara da Elaine. Daqui a pouco tu não vai aguentar mais, vai te incomodar de uma tal maneira que você não vai aguentar mais. Quando não consegue mais, aí é extra. Uma palavra da parte do Senhor. Eu ia deixar para dar um tempo na terça-feira, mas terça-feira é um dia que normalmente tem bastante gente na igreja para ser ouvida, né? Nós fomos ao monte ali na segunda-feira e eu estava pedindo ao Senhor na verdade, eu subi ao monte pedindo algo espiritual ao Senhor. E Deus é tão misericordioso que, embora eu não merecesse o que eu estava pedindo, Ele me deu na terça-feira de manhã. Aleluia. Mas, junto com essa situação que eu estava pedindo espiritual ao Senhor, eu estava pedindo uma coisa. Eu queria fazer um curso e só tem uma pessoa que dá esse curso no Rio de Janeiro. E quando eu consegui finalmente achar essa pessoa que desse esse curso, ela disse para mim: Alessandra, eu encerrei. A última turma que eu vou dar foi essa agora de agosto e eu não vou mais fazer esse curso. E não tem outro no Rio de Janeiro, só se eu fosse para São Paulo, se fosse para outro lugar. Eu falei, bom, se for da vontade do Senhor, alguma coisa vai ter que acontecer. Aí eu orei, apresentei a situação nas mãos do Senhor e eu liguei para ela. Eu falei, poxa, Anne, mas eu só soube agora, não dá nem para fazer uma última turma. Pensa então, se você achar que dá uma última turma esse ano ainda, você fala, vamos fazer o curso, e eu tenho criança pequena, para mim seria muito improvável ter que sair daqui e ir para São Paulo, 4 finais de semana, um mês, né? Aí, enfim. Aí quando eu liguei para ela, numa outra situação, para perguntar se ela não tinha de repente uma apostila, alguma coisa que ela pudesse me ceder, ela, olha, Alessandra, eu até vou brincar com as suas palavras, porque eu até falei, tem pelo de mim, tem misericórdia de mim, eu vou até orar para Deus te abençoar, para Jesus te abençoar bastante, para você pensar bem e resolver dar a última turma. Aí ela, quando eu liguei para ela, ela falou para mim, olha, Alessandra, você me convenceu, eu vou dar a última turma do curso em novembro. Glória ao teu nome. Eu vou botar o link no meu site para poder as inscrições, mas vão ser só 6 pessoas, 6 vagas. Aí aconteceu o quê? Eu fiquei sem internet. O link não acessava, estava com problema. Quer dizer, todas as nossas situações, né, nada pra gente cai assim de bandeja muito fácil. Mas se a gente perseverar, se a gente persistir e Deus estiver à nossa frente, no final a vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia. Então assim, que a gente continue crendo, né, que Deus está operando nessa igreja. Eu posso dizer para os irmãos que eu vejo a diferença de estar numa igreja onde Deus opera, porque eu já estive em que Deus não estava operando, né? E é muito difícil quando a gente está embaixo de opressão, as lutas são maiores, mas aqui, graças a Deus, nós não temos isso. Né? Nós temos visto Deus abençoar a cada um de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que ninguém aqui pode dizer que não recebeu vitória nenhuma desde que entrou aqui nessas portas. Ainda que a única vitória que recebemos tenha sido, eu fui batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus me deu algo espiritual, mas Deus tem trabalhado na minha e eu tenho certeza que na vida de cada um de nós aqui, amém? E nós continuamos crendo que Deus está operando, que os irmãos estão indo ao monte orar, o pastor tem intercedido por nós, porque se não tivesse alguém intercedendo aqui, igreja, vitória não cai de bandeja no meio da igreja. Se não tiver alguém orando, se não tiver alguém jejuando, as vitórias não acontecem não. Mas às vezes é necessário cada um de nós está orando, né? Está se falando tanto em obediência aqui hoje, e a palavra que o Senhor me deu hoje pela manhã não foi muito diferente. Eu não vou ler tudo para não tomar tempo, né? Mas lá em Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do versículo 13, eu vou ler apenas 4 versículos. O 13, o título é assim, os benefícios da obediência. Aí o versículo 13 diz assim, e será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. Aí lá no versículo 26, 27 e 28 diz assim, o título, a bênção e a maldição. Aí 27, a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus,
e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conheceis. Eu queria ressaltar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo, assim, sabe quando a gente vê no filme e alguém está lendo um texto e as palavras saltam assim? Quando Deus fez isso comigo essa manhã, com 4 palavras desses versículos. A primeira está no versículo 13, se. A segunda está no versículo 14, então. A terceira está no versículo 27, quando. E a quarta no versículo 28, porém. Né? Aqui, do 13 até o final do capítulo, do versículo 13 até o final do capítulo 11, nós vemos promessas do Senhor, mas promessas condicionais. Né? Se atentamente ouvires a minha voz, obedecer, porque nós temos essa palavra em mais de uma passagem na Bíblia, né? Os irmãos sabem disso. Então eu lhe darei a chuva temporã e a chuva serôdia. Para os irmãos que não sabem, a chuva serôdia é a chuva fora de tempo. É aquela situação que muitas vezes nós nos encontramos, né? Quem nunca passou por isso? Às vezes, vamos usar o R cifrão, que é a medida que cada um de nós entende assim muito rápido, né? Qual crente que nunca teve naquela situação? Hoje eu não tenho R$1, eu não sei como é que eu vou fazer amanhã. Senhor, olha, eu estou nessa situação, e de repente vem a chuva serôdia do Senhor nas nossas vidas, de onde não esperava. Apareceu um dinheiro que você já tinha dado como perdido, Deus proveu. Ou uma situação de um irmão, Adriana, segura esse dinheiro aqui que eu não quero gastar, e guarda no final do mês, você me devolve. Alguma coisa sempre acontece. Essa é a chuva serôdia do Senhor sobre as nossas vidas, quando nós somos dizimistas, né, ofertantes, né, nós abençoamos a obra do Senhor, a casa do Senhor, com alegria, né, quando nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, né. Então essas palavras hoje o Senhor falou comigo, foi tremendo de manhã. Eu falei, Senhor, Tu és fiel, porque às vezes a gente está em situações, eu pelo menos na minha casa, muitas vezes estou o negócio vai, como é que eu vou para a igreja? Né? Todo mundo passa por alguma situação, em algum momento, está numa causa que só pode vir das mãos do Senhor essa vitória. Então, aqui o Senhor fala, eu enviarei a chuva temporã. Há coisas que nós vamos colher no tempo, né? No tempo do Senhor, que não é o nosso. Mas, de vez em quando, o Senhor manda a chuva serôdia, a chuva atemporal, a chuva naquele momento em que você precisa muito, você não vê de onde pode vir, mas ela chega até nós, porque é provisão do nosso Deus. Aí depois o Senhor vem lá, quando ouvires, quando os mandamentos do Senhor, porque só existe uma consequência natural, não precisa nem estar muito ligado no Espírito para Deus revelar, né? Quando eu ouvir e quando atentamente eu ouvir e obedecer a voz do Senhor meu Deus, aí então eu vou viver as promessas do Senhor, porque isso é uma consequência natural, porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque a Bíblia diz que Deus, Ele zela pela sua palavra e a faz cumprir. Então se Deus disse aqui, quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, aí então nós vamos viver as bênçãos, aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E o que Deus preparou para mim e para você não são aquelas pequenas coisas que nós achamos tão impossíveis, tão magnânimas, tão grandiosas, né? As coisas que nós achamos muito grandes, não são nada. Né? Aquilo que Deus preparou para nós são verdadeiramente coisas grandes, porque são aquilo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem, porque aquilo que Deus faz é aquilo que nos surpreende. Toda vez que você está numa causa muito difícil, né? Eu não sei se foi o pastor, se foi a Adriana ou se foi a Tereza, né? Mas toda vez que Deus prepara um algo para nos tirar de uma situação difícil, a nossos olhos humanos, impossível de se resolver, Deus sempre nos surpreende. Nós conjecturamos inúmeras maneiras de resolver essa causa, né? Talvez eu, quando estava para me mudar daqui, eu pensei 1 milhão de possibilidades, mas nenhuma das possibilidades o Senhor usou. Ele usou uma que eu nunca imaginei, em cima da hora, porque até o limite dos meus nervos o Senhor me provou, até o último segundo. Mas a minha vitória só chegou quando, um sábado de manhã, eu acordei e falei, Gerson, seja feita a vontade do Senhor. Eu falei aquilo, eu confesso para os irmãos, eu falei com pura obediência, eu não estava sentindo aquilo, eu estava triste, eu estava amargurada, eu estava pensando que a minha situação não tivesse mais solução. Gerson, seja feita a vontade do Senhor. Se a vontade do Senhor é que nós nos mudemos para os sítios, para Miguel Pereira, nós estamos indo, mas que a vontade do Senhor venha ser soberana sobre as nossas vidas. Isso foi às 11 horas da manhã.
às 2h40 da tarde, o Senhor deu uma solução inimaginável em meus olhos. E mais uma vez o Senhor me tirou de uma situação com mão forte, uma situação muito difícil, e me levou para uma terra, para um lugar de exaltação. Amém? É assim que Deus faz. Isso é a chuva serôdia de Deus nas nossas vidas. E a quarta e última palavra, porém, a maldição se ouvirdes os mandamentos do Senhor, que também é uma consequência natural das nossas escolhas, né? Porém, se nós escolhermos viver pela maldição ou pela desobediência ao Senhor, aos seus mandamentos, à sua palavra, a consequência natural das nossas vidas vai ser uma vida miserável. Ainda que dentro da casa do Senhor vamos viver uma condição de miserabilidade. Por quê? Porque vamos estar dentro da casa do Senhor, porque nós nem estaremos aproveitando as coisas boas do mundo e também não estamos vivendo as promessas do Senhor, né, que são tremendas para as nossas vidas. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Saudade, olha lá, irmãos, o Adriano. Quem está com saudade do Adriano, diga glória a Deus. Varão, glória só a Jesus mesmo. Amém? Eu me lembro, irmãos, que uma vez nós oramos pelo Gerson, pela Adriana, e eu falei, ó, em um mês, Deus está agindo na vida de vocês, e com 20 dias aconteceu isso. E sabe qual foi a mensagem que Deus me deu hoje? Faz hoje 15 dias que eu falei que Deus estaria abrindo portas aqui. E 3 pessoas já falaram comigo que coisas aconteceram no sentido de portas serem abertas, amém? E hoje de tarde Deus me deu uma mensagem para essa igreja, eu vou pregar daqui a pouco, fala sobre o de repente de Deus, amém? Deus vai agir na vida de gente aqui dentro, amém? O de repente de Deus chegou na vida de pessoas aqui, vai ter gente dando testemunho que aconteceu, pastor, foi de repente, aconteceu isso de bom na minha vida. Quem recebe, diga amém. Vamos ouvir umas 2 pessoas, que nós não vamos deixar de ouvir. O nosso irmão Eduardo preparou a palavra lá, então ele vai trazer uma palavra rapidinho, depois o Pedro também, amém? Aí com a irmã Adriana, com a irmã Alessandra. E olha a gente de novo falando sobre obediência. Aí, tá vendo? Em nenhum momento eu falei com minha esposa, olha, hoje eu quero falar sobre obediência na igreja. Meu Deus. Deus é muito maravilhoso mesmo. É o Espírito de Deus, que o Senhor honra. Jeremias capítulo 13. Amém. Todos acharam? Amém. Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo, toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e o esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor, dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e glória, e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Bem, olha de novo, aí, Deus falando com a gente a respeito de obediência, né? Verdade.
Jeremias ele foi instruído, né, por Deus para adquirir um cinto, né, de linho, né, e usar. Né? Depois esse cinto ele foi ordenado por Deus que ele fosse enterrado. O interessante é que o cinto ele foi feito para ser usado, né, na cintura, não para ser enterrado. Né? Depois que Jeremias enterrou esse cinto na terra, o cinto apodreceu e não prestava mais para nada o cinto. O que Deus queria mostrar para Jeremias era que esse povo de Judá e de Jerusalém, que não dava ouvidos, né, para ele, era exatamente esse cinto, né, podre, né, que não serve mais para nada. Aí fica claro que Deus ele deseja que nós sejamos assim como cintos, né, sempre ligados a Ele, né? Aleluia. Na sua cintura, para que nós recebamos as suas bênçãos, né? A sua sabedoria, né? E para isso é a importância, né, da gente estar sempre sermos obedientes, estar sempre com os ouvidos inclinados, né, no que Ele tem para nos dizer, através de uma palavra, através de um gesto, né, de uma música, de um louvor, né? E é isso, né? Assim, engraçado que eu fico espantado ali, sentado ali na cadeira, né? Aí a irmã Tereza falando de obediência. Aí sobe a irmã Adriana falando de obediência também. Eu tô ali, meu Deus do céu. E a irmã Alessandra veio também falando de obediência. Nossa, Deus é muito maravilhoso mesmo. Aí eu tinha comentado lá com a minha esposa. Eu falei, não é possível, meu Deus. Então, essa palavra que eu tô falando. Tudo isso, tem muitas igrejas aí, irmãos, que dizem assim, o Espírito Santo é que manda no culto. Não é verdade. Hoje, quando nós começamos o culto, o Senhor falou comigo, vai ser diferente. Hoje eu quero que a minha palavra prevaleça. Todos os que subiram aqui falaram sobre obediência. Amém? Então o Espírito de Deus está falando conosco aqui, obediência. Porque quem não obedece, irmãos, vai se arrebentar. Olha, vocês prestam atenção no que foi lido aqui? O cinto, a gente tem que estar sempre. Eu adoro ouvir a palavra de Deus. Cada um que vem aqui eu fico doido para ouvir. Se eu pudesse ficar sentado ouvindo. O cinto é para ficar ligado no corpo. Se o cinto perder o sentido natural dele, ele apodrece. O crente que não obedece à palavra, o crente que não obedece ao seu pastor, o crente que não obedece à igreja, ele não serve para mais nada. Jesus falou que nós somos o que? O sal da terra. Quando o sal perde o seu sabor, ele se torna insípido, para mais nada serve. Deus está falando aqui, irmãos. E adivinha sobre o que eu vou pregar? Como é que o Espírito de Deus fala? Amém? O de repente de Deus. Como chega o de repente de Deus? Eu sei pelo Espírito de Deus que o de repente de Deus vai chegar na vida de pessoas aqui. Porque Deus ele fala e cumpre. Agora nós vamos aprender como chega. E eu tenho percebido pelo Espírito que nós estamos enquadrados para receber o de repente de Deus. Amém? Vamos ouvir o Pedro. Pedro tem mais alguns minutos para falar. Irmão, traga um hino para louvar o Senhor e nós vamos. Amém. Mais uma vez agradeço a Deus por estar aqui. Estou muito feliz mais uma vez, né? O salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu tenho me alegrado a cada dia de vir para este lugar, um lugar pequeno, mas é um lugar que ele é tão pequeno para a glória de Deus que está aqui nesse lugar. Aleluia. Aqui a glória de Deus eu sinto aqui, entendeu? Nosso pastor Roberto sempre fala, eu me espelho muito no pastor Roberto. Eu tenho visto o meu crescimento espiritual. Eu tenho vencido os gigantes a cada dia que havia dentro de mim, as fortalezas de Satanás que havia dentro de mim, e eu tenho visto com meus olhos caindo por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso eu vou deixar uma palavra aqui que fala sobre isso, irmão. Derrotando os gigantes. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro do livro 1 de Samuel, no capítulo 17.
capítulo 17, 32. Diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim serás incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amém, irmão? Aqui nós vemos nessa passagem que o povo de Israel estava sendo humilhado pelo outro povo, louvado seja o nome do Senhor, e ali no fronte da batalha havia uma montanha ali no vale, o povo de Israel de um lado e o outro povo do outro, e aquele gigante Golias vinha e começava a afrontar cada dia, de manhã, de tarde, de noite, o povo de Israel, humilhando o povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Saul era um rei, sendo que, irmãos, os covardes, aleluia, eles voltam, os covardes, eles não conseguem ir adiante, aleluia. Davi, ele aparentava ser um homem corajoso, aparentava ser um homem de total autoridade, mas na verdade, no íntimo do seu coração, ele era um homem covarde, um homem que era um homem que vivia de aparência. E eu tenho aprendido aqui nessa igreja, irmão, que não vale a pena viver de aparência, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ser aquilo que você é, louvado seja o nome do Senhor. E Saul, ele vivia de aparência, mas belo dia, um jovem chamado Davi, o qual a família não dava nada por ele, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Um homem que, em vez de fazer armas para guerrear, ele fazia harpas para adorar o seu Deus, enquanto os seus irmãos faziam armas fortes, homens poderosos, talvez eles imaginavam, por que esse garoto está fazendo? O garoto pegando harpa para adorar a Deus, mas ninguém entendia o mistério. Hoje eu entendo, irmão, que no meio da luta, no meio da provação, você tem que adorar o Senhor dos Exércitos. Hoje eu estava em casa, aleluia, estou passando por alguns problemas que Deus sabe, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus tem falado comigo, somente me adora. E quando eu adoro, irmão, a minha vida muda, eu sinto algo diferente. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele jovem adorou, e o pai dele, chamado Jessé, falou assim: Davi, vá lá na batalha alimentar os seus irmãos. Mais uma vez, né, irmão, falando, eu nem ia trazer sobre isso, mas coube agora que eu estou lendo aqui, fala também sobre a obediência, louvado seja o nome do Senhor. Jessé mandou Davi, e Davi não resmungou, e Davi foi, obedeceu, levar o alimento para os seus irmãos, aleluia. E quando nós obedecemos, irmão, a vitória vem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que quando Davi chegou lá, Davi começou a notar aquele filisteu, aleluia, afrontando o povo de Israel, e Davi ficou incomodado, irmão, porque Davi entendia que não era contra eles que aquele homem estava afrontando, o homem estava afrontando um Deus dos exércitos, aleluia, o Deus da peleja. E quando, irmão, nós vemos pessoas afrontar o nosso Deus, nós temos que defender o Evangelho, aleluia. Hoje você vê pessoas que não defendem mais o Evangelho, pessoas hoje viram as costas, aleluia, vê pessoas blasfemando de Deus e não falam mais nada, mas Davi era diferente. Davi foi à frente e falou assim: olha só, deixa que eu vou lutar com esse homem. E o teu irmão, o teu irmão, qual é o nome daquele irmão dele? Eliabe. O Eliabe chegou e falou assim: Davi, o que está fazendo aqui? Ou seja, Eliabe tinha costume, irmão, de falar com Davi com palavras de víbora, palavras que derrotavam Davi. Mas Davi, irmão, uma coisa que eu vejo, Davi não se deixou levar pelas palavras, aleluia. Davi, irmão, acreditou no seu Deus. E diz a Bíblia que Davi falou assim: que mais uma vez você está me incomodando? O que eu fiz agora? Aí Eliabe falou assim: você veio aqui para afrontar, você veio aqui para humilhar. Davi não, veio aqui obedecer meu pai. Aí Davi foi para Saul e falou assim: olha só, deixa eu enfrentar esse filisteu aí. Aí Saul falou assim: olha só, não vai não, que você é moço, você é um jovem, e esse homem, ele é homem de guerra, homem que está mais de 20 anos na guerra, você não vai vencer. Uma coisa que eu entendo aqui, irmão, a gente não pode deixar as palavras nos derrotar. Às vezes tem pessoas dentro da igreja, irmão, como eu já fui uma vez também, pessoas falando ao meu ouvido, eu deixava aquilo ali me derrotar, irmão, não conseguia vencer aquilo. E Davi, irmão, não olhou para as palavras, ele não ouviu as palavras, Davi olhou somente para Jesus. A Bíblia diz, aleluia, quando nós olhamos para Jesus, irmão,
pode vir aquilo que for, irmão, vai cair por terra. A Bíblia diz que Pedro, quando estava andando sobre o mar, ele estava olhando somente para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando, irmão, ele estava andando, mas quando ele começou a ver a tempestade, aleluia, o vento forte, ele começou a cair. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, irmão, que Davi então começou a falar: deixa eu ir, e Davi foi. E aquele homem começou a humilhar Davi: vou pegar você, vou fazer a tua cabeça ser comida por urubus. E Davi começou a falar: não, agora você vai ver só, porque você afrontou o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Irmão, eu vejo uma coisa tremenda, irmão. Às vezes nós enfrentamos dificuldades que nós achamos que não vamos conseguir. Uma coisa que eu vejo aqui, irmão, nós temos que derrotar que tem na nossa vida o problema da visão, como o pastor pregou aqui um dia. A visão, às vezes nós olhamos coisas que, ao nosso ver, é impossível ganhar. Às vezes nós se colocamos em situações que você vê assim que não tem solução, irmão. Mas para o nosso Deus tem solução, aleluia. E Davi, ele não olhou ele não viu a aparência, ele não ficou olhando para aquilo que aquele homem era forte. Davi olhou para Jesus, irmão. E quando nós olhamos para Jesus, nós saímos vitoriosos da guerra. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Achei, fizemos quase em última hora. E eu tive assim, um problema com o endereço daqui. Eu pedi o Gerson para conferir o layout, ele repara até os erros de português, mas eu só vi assim, tá lindo, e houve um erro com o endereço. Então, infelizmente, tem essa falha, vocês me perdoam. Mas tem blog, né? Mas tem um blog para poder acessar, mas o endereço realmente está um errinho. Foi um erro nosso, de todo mundo, que ninguém conferiu o layout antes de... E qual é o nome da empresa lá? Já tem 3 mil acessos no blog lá, é mais 1000 no YouTube. Pode falar o nome da empresa aí, ó. SMC Brindes. Quem quiser acessar é smcbrindes.net. Amém. Amém. Glória. De Atos, rapidamente. Atos, capítulo 2. Vamos terminar 9 horas em ponto, conforme fazemos todo domingo. A palavra foi muito pregada aqui hoje. Deus falou muito sobre obediência e nós vamos encerrar agora falando uma palavra e profetizando sobre a vida de vocês. Atos 2 diz assim, todos juntos: e de repente, caramba, sou eu que falei, todos juntos. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Deixe sua Bíblia aberta aí, amém? A Bíblia diz aqui, irmãos, que de repente veio um som veemente, e viram como que línguas repartidas sendo derramadas sobre todos. Aqui nós vemos uma intervenção de Deus. Aqui nós vemos que eles estavam ali, um grupo reunidos, e de repente chegou o que eles estavam esperando. De repente chegou a bênção que eles estavam desejando. De repente chegou a vitória que eles esperavam para a sua vida. Foi de repente, não é isso? Só que o de repente de Deus não acontece assim tão de repente. Para que o de repente de Deus aconteça na minha e na sua vida, é necessário algumas regras. Esses dias eu vi uma pessoa pregando o de repente, e para que o de repente de Deus chegue, é necessário que nós estejamos enquadrados em alguns parâmetros. Um deles foi falado aqui hoje: obediência. E eu quero dizer para você, vamos ver alguma coisa aqui. Vamos começar pelo Eduardo. Eduardo, hoje você trabalha, de repente tu chegou onde você chegou? Não foi de repente. Túlio, foi de repente tu chegou onde tu chegou hoje na tua profissão? A Elaine faz bolo. A Elaine faz cada bolo bonitão. Foi de repente, Elaine? Do nada tu começou a fazer bolo? Foi assim? Tem pessoas que pensam, irmãos, que Deus é mágico, que as coisas de Deus acontecem a lavantê. Tem pessoas que pensam que Deus, ele vem para a igreja no chute, na sorte, atrás de alguma profecia, atrás de alguma profetada, e ele pensa que Deus vai derramar sobre ele a sua bênção, mas é assim, sem que ele faça nada. E não é assim, meu irmão.
O Eduardo falou aqui esses dias, não sei se foi o Eduardo ou a Luana, que eles hoje são profissionais, mas passaram por baixo de roleta. Quem foi que falou? Foi a Luana. A Luana hoje é professora. De repente ela foi professora? Não, teve que passar por baixo de roleta para ir para a escola. O Eduardo é engenheiro. De repente, não, ele teve que pagar preço. O Túlio é pedreiro. Foi de repente, Túlio? Do nada tu olhou assim e começou a fazer a casa? Daqui no outro dia cai tudo? De repente tu levanta um muro. Não foi de repente, me deu vontade. Passa 3 dias, o vento vai cair em cima de um, mata a criança. Assim, não é assim não. De repente ele começou a fazer bolo. Foi de repente, é assim, é de repente. Eu fui numa festa, quando nós fomos comer o bolo, a mulher começou a tirar os palitos de dentro do bolo. Um montão de palitos desse tamanho. Eu falei, Jesus, o que é isso? Cheio de palito dentro do bolo, era o suporte do bolo. Quando tirou os palitos, desmanchou o bolo todinho. Isso aí foi feito de repente. Só que Deus, Ele não faz assim não. A Bíblia diz que estavam eles esperando algo de Deus e de repente Deus manifestou o seu poder. De Deus, eu creio aqui que nós estamos enquadrados no perfil para que Deus haja. E Deus vai agir na vida de pessoas aqui dentro. Amém. Até domingo o Senhor estará agindo na vida de pessoas aqui. Amém. Até domingo, de repente, você vai ter uma surpresa muito forte. De repente vai chegar aquilo que tu não estava esperando. De repente vai chegar a vitória. Quando foi falado que estava sem dinheiro, o Miguel levantou a mãozona grande lá. De repente, domingo aqui, ele está dando testemunho. Sabe por quê? Porque nós estamos enquadrados. Mas nós vamos pregar. Irmãos, as coisas de Deus não é na bagunça. Nós podemos até fazer as coisas na bagunça. Foi pregado muito hoje sobre obediência. Deus não é assim. Deus fica em silêncio. Mas não pense que você, como o pessoal diz aí, está passando ralado, não. Deus nos observa, Deus nos monitora, Deus nos avalia, Deus vê a motivação do nosso coração a todo momento. Deus pode até deixar a gente fazer o que quer, mas um dia Ele vai nos julgar. A Bíblia diz aqui que eles estavam reunidos e de repente veio a bênção de Deus. Quem está esperando uma bênção de repente aí? Diga, glória a Jesus! Glória a Jesus! Agora vamos observar alguns princípios para que o de repente de Deus aconteça na nossa vida. Vire a página no capítulo 1. Todos, sua Bíblia está aberta no capítulo 1. O versículo 4. Preste atenção no que está escrito aqui, ó. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvireis. O primeiro princípio para que esses discípulos recebessem o de repente de Deus e a vitória de Deus, eles estavam esperando. Ninguém, irmãos, Deus não abençoa ninguém que não esteja esperando dele. Deus não age na vida de ninguém que confia no seu próprio braço direito. Deus não age na vida de ninguém que confia no seu diploma, que confia no seu intelecto. Deus não age na vida de ninguém que espera em um em outro. Não, o Adriano vai arrumar um emprego para mim. Não, ele vai arrumar. Ele fica só assim, ó. Entendeu? Ele não vai para cima. Não, eu estou passando essa prova, Deus vai tocar no coração do Túlio, o Túlio vai chegar lá em casa, pastor, eu vou fazer obra na tua casa toda no 0800. Não, Deus vai tocar no coração da Vera, ela vai meter a mão naquela bolada que está lá no banco guardada e ela vai me dar um dinheiro. A pessoa começa a confiar em tudo e em todos, menos em Deus. A Bíblia diz aqui, nesse versículo que nós lemos, que os apóstolos estavam esperando em Jerusalém. Esperando quem? Jesus falou para eles em Lucas 24:49: esperai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Uma perseguição muito grande, mataram Judas, mataram Jesus, a perseguição veio forte, mas o Senhor Jesus falou: esperai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Espera que a qualquer momento eu vou abençoar, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à morte eminente, porque Judas tinha morrido, Jesus morreu.
e ressuscitou, eles continuaram obedientes e esperando em Jerusalém. Quer receber algo de Deus? Quer ser surpreendido por Deus? Espere em Deus, meu irmão. Nunca confie no homem, nunca confie na oração do homem, nunca confie no profeta, nunca confie no homem e na palavra de Deus. Você pode até confiar, o homem libera uma palavra que você pega, essa aqui é comigo, mas sempre esteja esperando em Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu e me enviou socorro. Esperar. Muitas pessoas perdem a vitória, muitas pessoas deixam de experimentar o de repente de Deus, porque não esperam em Deus, confiam em homens. Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. O senhor está brincando, eu estou com 100zinho, a patroa aqui também já está com 100, está de brincadeira comigo? A Bíblia diz que Abraão riu-se no seu coração. Lê esse texto em casa. A Bíblia diz que Abraão se prostrou e riu. Ele dobrou o joelho e riu, irmãos. Ele dobrou o joelho, mas não esperava que acontecesse. Tem pessoas que estão na igreja, eles dobram o joelho, eles até oram, mas eles não esperam que Deus vai fazer. Dentro deles, eles não têm essa convicção. Isso já entra na área da fé. Ei, espera em Deus, confia no Senhor, espera, seja obediente a Ele. Deus, o tempo de Deus o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós vivemos no Cronos, Deus vive no Kairos. O tempo de Deus não é o tempo nosso. As coisas só vão acontecer na nossa vida quando se encaixar o Kairos com o Cronos, quando cruzar um com o outro. Quantas pessoas deixam de receber a bênção do Senhor porque não esperam? Demora a chegar, simplesmente eu vou agir da minha maneira, eu vou fazer do meu jeito, eu vou dar o meu jeitinho. No que vai dar o seu jeitinho, perde. Quantas vezes, irmãos, Deus está próximo para abençoar a pessoa e ela então muda, ela deixa de esperar no Senhor. A Bíblia diz aqui, o de repente aconteceu na vida deles porque eles esperaram. Jesus falou: esperai na cidade de Jerusalém, permanecer na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Você está esperando algo? Se você está esperando algo, continue esperando no Senhor. Amém. Não tente agir da sua maneira, não tente fazer do seu jeito, não tente porque você seja obediente, como foi pregado todo o culto hoje aqui. 5 ou 6 pessoas falaram só sobre obediência. Seja obediente, espere. Está doendo, a pancada está vindo forte, a crítica está vindo forte, a perseguição está vindo forte. Espera em Jerusalém, espera dentro da casa do Senhor. Quantas pessoas, Eduardo, começam a passar alguma prova, sabe o que eles fazem? Eles fogem de Jerusalém, eles não esperam mais, eles simplesmente deixam de vir para o culto, eles simplesmente deixam de ler a palavra, eles simplesmente deixam de orar, ele simplesmente abandona, ele não teve a graça de esperar. Ei, quer que o de repente de Deus aconteça na tua vida? Espera, pois, no Senhor. Está aqui o Adriano, eu vou lá no Adriano, a gente vai conversando, eu trabalho com moto. Então o termômetro lá é para ver se eu estou parado, está parado tudo. E eu chego lá, o Adriano fala: e aí, Roberto, como está? Deus é bom. Não, eu sei que Deus é bom, mas como é que está? Deus é bom. Não, eu sei que Deus é bom, cara, ele já está nervoso. Eu sei que Deus é bom, mas como é que está? Eu falei: Adriano, Deus é bom. E um montão de conta atrasada, e um montão de conta para pagar, e sem ter feito um serviço. Deus é bom. Eu espero no meu Senhor. Aleluia. A minha vitória vem do meu Senhor. Aleluia. Tem pessoa que demora dá uma coisinha errada, a pessoa arranca os cabelos, a pessoa já começa até a murmurar de Deus. Ei, não faz isso não, velho. Eu estava com um lojista lá, crente, e o cara tem um montão de bens. Eu estou desesperado, pastor, estou desesperado. Eu falei: tem um montão, eu vim lá do Adriano agora também, o negócio está bravo, está todo mundo esperando. Não, mas não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei: rapaz, só porque deixou de entrar um pouquinho de venda aqui, tu fica assim, meu irmão. Cadê a fé no teu Deus? Como é que tu espera em Deus? Como é que tu diz que é crente? Tu é avarento, ficou com raiva de mim. Tu é avarento, cara. Tu é avarento. Tem pessoas, irmãos, que eles só pensam em dinheiro.
O Deus dele é o dinheiro. Amém? Espera em Deus, meu. Deus primeiro desarruma, para depois botar as coisas em ordem e arrumar. O de repente de Deus só aconteceu na vida desses homens aqui, porque eles estavam obedientes à palavra de Jesus e esperando no Senhor. Se você estava começando a sair da linha, corra novamente. A Bíblia diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você não está chegando a tua bênção, não está chegando a tua vitória, e você começa a querer sair do eixo, em nome de Jesus, volte para o trilho. Esse dia eu tive um sonho que eu sonhei que tinha um trilho de trem, e no meu peito tinha como se fosse alguma coisa que encaixava no trilho de trem, e eu andava pelo mundo assim, ó, como se eu fosse um trem, e eu andava, e meu peito estava no trilho de trem, ali eu estava seguro, e eu falei, Senhor, o que é isso? O que tu quis falar comigo nisso, Senhor? E Deus me fez entender, tu está na minha palavra, então tu está em segurança, tu está andando em segurança. Ei, meu irmão, espera no Senhor. Não está do jeito que tu quer, não está do jeito que você está esperando, continua esperando no Senhor. Quantas pessoas Deus tem para ele ou para ela? Uma pessoa preparada, a pessoa vai e não quer esperar no Senhor, aí daqui a pouco olha, ai, aquele homem ali, meu Deus, ai, caramba, quando ele fala, meu Deus, o cheiro dele, meu Deus, aí o diabo está ali. Deus de repente ia te dar um narigudo, feio, mas ia te fazer feliz. Aí tu vai no olhão, no bonitão, fortão, o cara é mó 7-1zão. Amém? Às vezes tem uma lábia boa, tem um monte de 7 aí, meu irmão. Tu é lindo. Teus cabelos, sabe? 7. Quem está entendendo? Espera no Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém. Repita assim: eu vou esperar no Senhor. Haja o que houver, eu vou esperar no Senhor. O que é melhor? Não precisa responder não. 10 anos numa falsidade de felicidade ou um ano sendo feliz? O que Deus tem para você é felicidade, mas espera no Senhor. Vamos ler agora, no capítulo 1, outra necessidade, outro princípio, para que Deus possa, que o de repente de Deus haja na nossa vida. O versículo 14 diz assim: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vamos ler todo mundo junto? Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eles perseveraram unânimes. Para que o de repente de Deus aconteça na tua vida, você precisa perseverar, meu irmão. Tem pessoas que ele começa a orar uma coisa, daqui a pouco, até Deus falando, não estou entendendo mais ele. Ele começa a pedir um negócio. Na outra semana ele já muda para outro negócio. Na terceira semana ele já está em outro negócio. Aí Deus, que é onipresente, fala assim: Jesus, não dá ainda não? Olha, está pedindo isso. Espera só para tu ver. Semana que vem vai pedir outra coisa. Na outra semana ele vai pedir outra coisa. Quantas vezes você já começou pedindo um negócio aqui e você esqueceu? Deus, irmãos, para que o de repente de Deus haja na sua vida, você tem que ser perseverante na oração. Está orando para teu marido voltar? Está orando para Deus abrir uma porta? Seja perseverante. Não é pelo muito falar, mas Senhor, eu confio em Ti. Eu estou passando um probleminha. Eu estou passando, fui para um monte, Senhor, eu apresento a Ti, Senhor. Senhor, eu orei e falei, Senhor, eu vim aqui hoje para apresentar esse problema a Ti, Senhor. Dá vitória. Segunda-feira passada, ó, Senhor, eu não esqueci. Pai, por favor, Senhor, me dá vitória nessa área aqui. Eu creio que Deus está trabalhando. O negócio está feio, mas eu creio que o Senhor está trabalhando. Eu creio, cada hora chega uma notícia diferente, mas eu creio que o Senhor está trabalhando. Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele está trabalhando. Ei, você não está vendo, mas Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão.
Você não está vendo, mas Deus está trabalhando na tua vida. Mas você e eu precisamos ser perseverantes em oração. Irmão, quantas pessoas desistem de orar? Quantas pessoas abandonam a oração, trocam de pedido 10 vezes? Aí sabe o que o pessoal faz, Túlio? Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Ou seja, eu não creio contigo mesmo. Senhor, traz o meu filho que está na droga. Senhor, você toda vez que você orar, Senhor, eu te apresento o meu filho, Senhor. Senhor, eu já falei contigo o que é que eu quero, age na vida dele. Aí a pessoa vai, não quer mais orar, porque tem preguiça de orar, ele não é perseverante na oração. O que ele faz? Está na mão do Senhor. Está na mão do Senhor, o Senhor que sabe. Isso não cola com Deus. Para que você receba uma vitória, você primeiro tem que esperar em Deus, confiar em Deus. Eu conheço o pastor Túlio Barros Ferreira, uma vez ele deu testemunho, que um filho dele estava desempregado, e ele pegou o currículo do filho dele e deu na mão do Antônio Garotinho, era amigo dele, deu na mão do Antônio Garotinho para ver um emprego. Antônio Garotinho não arrumou nada para o filho dele. Sabe quem arrumou? Um membro da igreja. Falou, ó, ele era um rapaz formado lá na empresa, está precisando de vaga assim, não se enquadra no perfil, e ele arrumou um emprego da onde ele menos esperava. Ei, não espere em homem não, meu. Que a tua esperança esteja no Senhor. Amém. Que a tua confiança esteja no Senhor. Seja perseverante. Persevere. Os irmãos entenderam? Eu apresento uma causa a Deus. Eu não tenho que estar todo dia falando não. Mas no momento que eu for lá, Senhor, essa causa que eu te apresentei, Senhor, age nisso, Senhor. Senhor, está piorando, Senhor, mas eu confio, eu espero em Ti. Eu sei que Tu está agindo, Senhor, trabalha nessa causa. Senhor, age, Senhor, não me deixe ser envergonhado. E você vai orando, e você vai fazendo as coisas, Senhor, aquela causa que eu te apresentei. Seja perseverante, irmão. Nós temos a mania de abandonar as nossas orações, os nossos pedidos, no meio do caminho por qualquer motivo. Nós abandonamos. Senhor, traz, Senhor, me dá esse emprego, Senhor, me dá esse emprego, eu te suplico, me dá, Senhor, abre essa porta para mim, Senhor, abre essa, passa 1, 2 semanas, não vem emprego, deixa de orar, eu vou arrumar outra coisa, eu vou dar meu jeito. Seja perseverante na oração, meu irmão. Você quer algo? Fale, Senhor, eu quero um emprego assim, Senhor, eu quero um emprego com plano de saúde, dá assim, Senhor, eu quero um emprego que eu possa fazer a tua obra, Senhor, eu quero isso, Senhor, o que eu estou te pedindo é isso. Dá para Deus detalhadamente o que você quer, do jeito que você quer. E você vai, toda vez que você for orar, você, Senhor, esta causa que eu te apresentei, Senhor, toma nas tuas mãos. Senhor, eu sei que tu está trabalhando, eu espero em Ti, mas seja perseverante, não abandone os seus pedidos no meio do caminho não, meu irmão. Não mude de direção toda hora não. Para que você receba, para que o agir de Deus esteja na tua vida, seja perseverante. Quem diz isso? Aleluia. Quem crê isso, diga amém. Igreja, meu irmão, esteja unido ao corpo de Cristo, esteja unido aos irmãos. Eu já ensinei aqui, comunhão é uma coisa, amizade é outra. Tem pessoas que através da comunhão você gera uma amizade, mas comunhão todos nós temos que ter. Todos nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Você pode chegar perto de uma pessoa e falar, meu irmão, ora por mim nesse sentido. Não é só o pastor não, meu irmão. Deus não, de dentro do meu coração, qualquer uma pessoa que vier orar, eu creio na oração de você, meu irmão. Chama uma pessoa, não vai chamar um linguarudo, né? Não vai chamar um que vai ouvir, não, meu irmão, vamos orar. Não, meu irmão, vamos orar assim. A pessoa sai de, o negócio está feio, Adriana. Ó, só não comenta com ninguém. Ninguém está sabendo. Não fala com ninguém. Mas a Adriana, isso. Vamos orar, tá? Não, vamos orar sim. Daqui a pouco a pessoa sai lascando o teu problema todo para todo mundo. Veja pessoas de oração. Veja pessoas discretas. Pessoas que vai orar. Cuidado, meu irmão. Tome cuidado com quem você vai falar um problema. Tem um montão aí, ó. Língua de trapo. Escuta o problema do outro, daqui a pouco está espalhando, até no botiquim o pessoal está sabendo. Crente, cuidado com quem chega perto de você. Tem pessoas que vêm perto de você, parente, seja lá crente ou não crente, ele vem com a intenção de que quer ajudar. Ele vem com a intenção de que quer te ajudar. Não, poxa, eu conheço gente assim, meu irmão. Ele se aproxima para descobrir o que está acontecendo, para depois começar a fofocar e ainda dar gargalhada. Quem está entendendo, diga amém. Deixa de ser bobo, meu irmão, deixa de ser boba. Tu está pensando que todo mundo que chega perto de você te ama? Tu está pensando que todo mundo que chega perto de você quer teu bem?
Não é não, fique atento, tome cuidado. No meio de parentes dentro da igreja, tome cuidado, peça a Deus discernimento. Você tem que estar em unidade, procure pessoas equilibradas, não vai falar com desequilibrado. Entendeu? Eu conheço um irmão que o irmão teve um sonho com ele, foi falar, irmão, diga assim, irmão, tu vai morrer essa semana. Tu vai descer a sepultura. O cara ficou desesperado, quase morreu. Tem um monte de desequilibrado aí, meu irmão. Eu conheço um pastor, pregou aqui, vai pregar aqui domingo que vem. Um cara que é um grande pastor, um tenente do BOP, era tenente ele da Polícia Militar, frequentou no BOP. Ele estava no hospital, foi um abençoado lá, falou que ele ia morrer. O cara ficou sem estrutura. Ele ficou estrutura. Quando eu fui lá, ele estava abalado. Eu posso falar que ele é meu amigo. Ele estava abalado por causa de uma palavra, meu irmão, que o abençoado foi lá falar. Eu cheguei, eu orei e falei, pastor Milton, tem um montão de Roberto, que hoje eu estou firme na presença do Senhor, ele tem 80%, 90% na terra de responsabilidade para eu estar firme na cama. Foi o homem que me levantou a diabo, entendeu? Eu falei, pastor Milton, tem um montão de Roberto dentro de botequim, dentro de boca de fumo, no meio da rua, para tu ajudar. Aquela palavra entrou nele e ele há pouco tempo falou, Roberto, tem um montão de Roberto ainda para me ajudar. Esconde o seu problema para pessoas que têm a palavra de vida. Conte o seu problema para pessoas que vai orar por você. Não é para pessoa que não vai orar. Se a pessoa não é de oração, o que tu vai falar para ela? Para que tu vai desabafar? Desabafar com Jesus, meu irmão. Se não é de oração, não gosta de orar, tu não vê ele orar, entendeu? Então para que tu vai contar o problema para ele? A pessoa conta o problema a todo mundo, não tem coragem de dobrar o joelho para falar com Deus. Amém, irmãos?